Bom dia, meus amigos, tudo em paz, tudo tranquilo? Bom, gravando esse vídeo aqui, ó, direto aqui da AFA, para servir de motivação para os alunos aí da EPICAI e da AFA, principalmente, né? Fizeram nossos simuladores. Vou começar a corrigir as questões, vou colocar aqui inicialmente a número 3, tá bom? Que era a questão de crase. Vamos lá, vamos analisar, estou com a prova aqui na mão. Era para a gente ver onde a crase era facultativa, obrigatória, não é isso? Então, ó, depois de atender ao cliente ou depois de atender a cliente, veja que aí o problema, existem dois problemas já, né? Cliente, você precisa saber que é um substantivo comum de dois gêneros, não é isso? Então você pode falar o cliente ou a cliente, tudo bem? E o outro problema, o verbo atender. O verbo atender ele não é unânime entre os gramáticos, mas para fins de prova, você pode considerar ele como dupla regência. Você pode considerar pedindo a preposição ou não. Ou seja, acaba que essa preposição aí pode ser facultativa, tudo bem? Então você pode considerar como o atender como um verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto, tudo bem? Então a gente já vê lá, por conta dessa explicação, a gente já vê que nesse primeiro quadrinho aí, a nossa crase é facultativa, né? Porque se ele tem dupla regência, se você puser a, a preposição exigida pelo verbo e somar o artigo definido feminino, a gente teria crase. Mas se você não puser a preposição, ou seja, se você optar pelo verbo atender como um verbo transitivo direto, não vai pedir a preposição, portanto não haverá crase. Então nesse primeiro ponto a crase aí seria facultativa, e a questão é que a gente faça uma análise entre casos facultativos e obrigatórios. Beleza? O segundo quadrinho, eu estarei à sua disposição. À sua disposição, a gente tem que lembrar que o pronome possessivo adjetivo singular, diante dele a nossa crase realmente é facultativa. Então, mais uma vez, o quadrinho aí a gente vai preencher como um caso facultativo de crase. E por fim, no final aí, o último quadrinho, das 9 a 1 hora da tarde. Então esse intervalo de horas, conforme a gente conversa em sala de aula, se no primeiro período aí tiver dentro da preposição, tiver um artigo, por questões aí de paralelismo, né, a gente também vai colocar a mesma ideia de preposição mais artigo no segundo elemento. Então das é a preposição de mais o artigo definido as. Então das 9 horas a 1 hora da tarde. Então esse a tem que ser a soma da preposição a mais o artigo definido feminino singular a. Portanto, a crase aqui é obrigatória. Então a gente matava a questão, né? Porque ele pedia letra A, a crase é obrigatória em uma lacuna, letra B, facultativa em todas as lacunas, C, facultativa apenas em uma e obrigatória em todas as lacunas. Então nosso gabarito aí da questão número 3 do simulado de hoje é letra alfa, obrigatória apenas em uma lacuna. Ok, pessoal? Esse vídeo aqui é direto da AFA para motivar também os alunos do EPICAI e da AFA que desejam estar aqui como cadetes no futuro próximo, tá ok? Um grande abraço e até daqui a pouco com novas questões aí do nosso simulado. Abraço, galera!